Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Hoje, direto ao assunto. Jesus, ele assumiu de maneira direta a sua divindade. Os homens, a maioria sempre questionaram a divindade de Jesus Cristo. Por que não dizer até o diabo a questionou? Mas alguém perguntaria, o que quer dizer isso? Divindade do Senhor Jesus Cristo. Divindade vem de divino, Deus. Você sabe que tem aquela gente que simplesmente acha que Jesus foi um grande mestre, foi um grande vulto da história, fundador do cristianismo, alguém semelhante a Buda, a Maomé, a esses fundadores de religião. Tem aqueles que também dizem que ele foi um grande médium. Olha, tudo conjecturas errôneas. Nada disso. É claro que Jesus foi um grande mestre. Não só um grande mestre, mas o maior mestre de todos os tempos. Mas antes disso, Jesus era Deus. Tanto ele procedeu como Deus, como o próprio Deus procederia, como os apóstolos. Os apóstolos sempre nas suas cartas, nas suas pregações, declararam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Veja, o apóstolo Paulo o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20, ele chegou a declarar, note, eu vou até fazer a leitura, vejam só qual era a atitude dos apóstolos em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo. Note bem, 1 João 5, verso 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu o entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Note que postura apostólica. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas vamos ver mais um outro apóstolo, Pedro, na sua segunda carta, isto é, capítulo 1, e o verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo.
aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Notou? Que clareza! Como Pedro declarou em relação a Jesus, o que Jesus era para ele, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora a gente vai ver o que Paulo fala. Paulo faz também declarações magníficas. Olha aqui, Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Notou que lindo? Que clareza! Aguardando o aparecimento, é aquilo que a gente está esperando. O aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Note, ele é Salvador e ele é Deus. Aliás, temos que tirar das nossas mentes, dos nossos corações, essa ideia de distinção de pessoas. Ele, Jesus, era o mesmo Deus, o Deus único, só que na forma humana. Eu não canso de repetir que o mundo teve um grande privilégio. Deus, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, aquele do qual Isaías fala na sua profecia, capítulo 9 e verso 6. Deus morou entre nós, esteve aqui em torno de 33 anos, e durante 3 anos ele esteve, conforme Pedro pregou na casa de Cornélio, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos de várias enfermidades. Então, Deus, o nosso Deus, não é aquele que ficou de longe, mas é aquele que veio e se identificou conosco, com as nossas tentações, com as nossas fraquezas. E ele veio, conforme ele disse, lá na casa de Cornélio, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Note, é muito claro. Mas vamos aos Romanos, capítulo 9 e verso 5. Tem mais uma palavra incisiva, clara, do apóstolo Paulo, que declara a divindade
do Senhor Jesus Cristo, leiamos então esse magnífico texto. De quem são os patriarcas? De quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então, eu junto ao amém do apóstolo, eu junto o meu aleluia, porque não é possível ficarmos calados diante de uma verdade tão profunda. Jesus é o Deus bendito eternamente. Então, Jesus era o próprio Deus na forma humana. Eu termino com aquele verso que é a chave da divindade do Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, veja só, não era carne, era espírito. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois destas verdades, fiquem na bênção e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.